Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente segunda-feira para vocês, um bom início de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que empatou neste domingo clássico contra o Corinthians pelo placar de 1-1. Estou trazendo um corte com a repercussão desse empate do Palmeiras. Além disso, chegada de Andreas Pereira, expectativa do jogador chegar aqui no Brasil e mais informações aí do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. O problema do Vinícius Nicoletti nem é o problema do Palmeiras. O problema do Palmeiras é que, de novo, né, Vinícius? O Palmeiras tem até uma atuação melhor que o Corinthians, só que, de novo, fica sem vencer o rival, Vinícius. É isso aí, Bruno. Um abraço pra você, pros companheiros, fãs de esportes. Se o Corinthians saiu com o sentimento de vitória no empate em casa, o Palmeiras saiu do derby com esse sentimento de derrota na Neoquímica Arena. Veja só a situação do Palmeiras. Isso porque o time teve o domínio do jogo, comandou as ações no ataque, teve quase o dobro de finalização em relação ao Corinthians, 19 contra 9, mas mais uma vez pecou na eficiência, como destacou o técnico Abel Ferreira, falando também dessa sensação de derrota. Inclusive o Vitor Roque reforçou isso na zona mista. O Palmeiras agora tem 3 dias de folga, se apresenta na quinta-feira, começa a treinar pensando aí na sequência do Campeonato Brasileiro e com uma grande novidade, com o Andreas Pereira, que está desembarcando no Brasil na noite dessa segunda-feira. Ele está sendo esperado na academia de futebol já na terça para fazer exames complementares, também conhecer a academia de futebol e começa a treinar a partir de quinta-feira com o elenco para a próxima partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então, uma grande novidade, será a 5ª contratação do Palmeiras nessa janela de transferência e a 13ª nesse ano. 16 jogadores saíram e 13 chegaram em 2023. Então, Andreas Pereira chegando nesta segunda-feira no Brasil e na quinta-feira começa a se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Alguns dias de folga então, mas o Andreas está chegando e tem essa questão toda desses pontos perdidos. É assim, Mário? O Abel avaliou dessa maneira, entendeu que o Palmeiras deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. Ele tem razão? Ele tem razão, Bruno. Ele tem razão, não só pelas estatísticas, né, que o Nicoletti traz pra gente, postos de bola, finalizações. É claro que a expectativa de finalizações no alvo, ela fica baixa, né, porque o Palmeiras produz e ainda assim não consegue vencer. O gol que faz é um gol de pênalti, não é nem um gol de bola rolando. Mas me incomoda quando o Palmeiras, ele sente o aperto do adversário e aí é só cruzamentos, né? O Palmeiras tem uma média de 14 cruzamentos, mais ou menos, por partida no Campeonato Brasileiro. Ontem foram 27. Então, assim, me incomoda muito quando o Palmeiras, ele se sente nessa pressão de não conseguir furar o bloqueio do adversário. E aí é só cruzamento e não conseguiu furar a defesa do Corinthians. Até porque no segundo tempo, quando saiu principalmente o Felipe Anderson, aí o time perde muito ali da criação também, Jailson. Então, o time do Palmeiras estava funcionando muito bem, principalmente pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo ali com o Charles improvisado, o lado direito do Corinthians com o Charles improvisado, com o Bidon e o André Ramalho estava com muita dificuldade de marcar ali o lado esquerdo do Palmeiras. O Vitor Roque estava caindo por ali, estava conseguindo, enfim, fazer a maioria das jogadas pelo lado esquerdo. O Felipe Anderson também muito bem. Só que esbarrava, assim, na defesa e não conseguiu, assim... O volume de jogo que o Palmeiras teve, na minha opinião, não se traduziu em chances claras de gol. Porque o Palmeiras dominou o jogo, essa que é a realidade. O Palmeiras ficou mais com a bola, o Palmeiras tinha a tendência de criar mais oportunidades pelo volume de jogo. No primeiro tempo até deu a impressão, né? Só que aí o Corinthians, assim, na parte ofensiva dependia exclusivamente, a gente tá falando de um garoto, era o Guinegão. O Guinegão na parte da ofensiva era o mais perigoso da equipe do Corinthians, na minha opinião. Tinha o Memphis ali baixando um pouco com garro para tentar fazer a organização, mas o Guinegão era o cara da disposição, o cara que corria nas bolas em profundidade. E assim, era o cara mais perigoso, mas de resto era mais o jogo do Palmeiras. E o Palmeiras não conseguiu criar tanto assim. Foi essa daí do Maurício que o Maurício errou. Para mim, o Maurício já, na hora que ele leva para o lado direito, leva para a perna mais fraca, e aí deu a oportunidade ali. Eu não lembro agora quem estava chegando na cobertura, mas o Hugo Souza já deu o passo para o lado, porque já imaginou que ele fosse tentar o chute cruzado e conseguiu fazer uma boa defesa. Mas tirando essa daí do Maurício, eu não lembro de uma outra oportunidade tão clara assim. Talvez aquela no primeiro tempo do Vitor Roque, que o Hugo sai muito bem, mas no depois, segundo tempo, no segundo tempo, mesmo com o domínio completo da bola, o Corinthians baixando em linha de 5 depois da mudança do Dorival, colocando o Tchoca no lugar do Ranieri, baixando mesmo as linhas, e nem assim o Palmeiras conseguiu criar tanto.
Do lado do Corinthians, muitos desfalques, mas mesmo assim ele consegue, então, segurar o rival. Alguns questionamentos sobre a partida do Memphis, Mari. Você achou que ele foi abaixo do que já fez em derby, por exemplo? Ainda dá para colocar na conta do ritmo, né? A situação do Memphis. Está voltando agora, ficou muito tempo parado. Mas se isso não mudar daqui para frente, alguns jogos, principalmente depois de data FIFA, que é o período de descanso ali, né? Sem partidas, mas para recondicionar fisicamente, é um ponto de atenção. Porque o Memphis já vinha tendo um desempenho abaixo quando o coletivo precisa muito dele. Ele a gente já sabe, né? Um cara que não vai voltar tanto, assim como o Garro, precisa de uma equipe que faça as compensações, mas precisa de um pouco mais de Memphis, sim, para pressionar a saída do adversário, para tentar, de fato, ganhar um pouco mais essa primeira bola do Corinthians. Então, acho que, por enquanto, dá para colocar na conta do condicionamento físico. E nos 2 últimos jogos, vocês tinham destacado os laterais, contra o Atlético Paranaense e contra o Vasco, os dois que desfalcaram o time. Aí não tem ataque, né? Os dois fora, porque aí foi o Henrique pelo lado esquerdo e o Charles improvisado pelo lado direito. Assim, o Charles, ele até tentou ali entregar o máximo que ele poderia entregar pelo lado direito. O Henrique, ele chegou pouco ali de fundo. Diferente do Bidu. O Bidu geralmente vai mais. O Henrique segurou um pouco, tentou ali um pouco mais de construção por dentro, mas não foi muito eficiente. E só pegando o gancho do Memphis, tem a jogada logo no início do jogo, que o Palmeiras pressiona a saída de bola do Corinthians, o Breno Bidon consegue fazer uma boa saída ali com o Garro, e aí em 3, 4 toques na bola, o Corinthians tinha oportunidade, porque o Guinegão estava marcando a linha sozinho. O Memphis foi dominar a bola. O Memphis, na hora que ele foi dominar a bola, ele não deu tapa de primeira no Guinegão, a jogada praticamente morreu nele. Morreu nele. Acho que ali também fica um reflexo do Memphis ali, essa falta de ritmo também. Ô Mari, rapidinho, o Abel foi questionado em ter feito só 2 substituições. Ele colocou o Facundo e o Sousa, e não ter feito outras, né? Você concorda com ele? Se a gente olha o banco de reservas... Poderia ter feito algo diferente? Se a gente olha o banco de reservas do Palmeiras, de fato, ali, 99% do meio para trás, né? As opções para o Abel. Mas talvez o Alan, que se apresentou muito bem no Mundial e depois quase não foi tão utilizado assim pelo Abel, eu acho que faltava um pouquinho dessa personalidade no jogo do Palmeiras ontem. Então é isso, assim o Palmeiras então vai ter 3 dias de folga, o Corinthians aniversariante do dia, como a Lili contou pra gente também, e o Flamengo... O Andréas Pereira embarca rumo ao Brasil para se apresentar no Palmeiras, esse momento chegou e eu vou trazer a Gabi Ribeiro para trazer a expectativa da chegada desse jogador, 12º reforço, minha amiga, bem-vinda ao Taon, e vai chegar hoje à noite, né? É isso mesmo, Joana. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente no Taon. Notícia que tá vindo voando, né? Tá nesse momento Andréas Pereira. A gente viu essa foto aí dele com a família. Embarcaram para o Brasil, vindo ao Palmeiras, o novo camisa 8 do clube. É uma temporada de muitas contratações do Palmeiras, mas dá para dizer que essa até teve ali um namoro no começo do ano, muita expectativa. A oferta ficou pela metade, aí o Palmeiras trouxe o jogador agora para esse fim de temporada, mas já pensando nas próximas temporadas, porque é um contrato até dezembro de 2028, é um contrato longo. O Palmeiras vai pagar 10 milhões de euros pelas próximas 4 temporadas ao Fulham pelo Andréas Pereira, que vai chegar agora para se juntar à equipe do técnico Abel Ferreira, com alguns desafios importantes aí na temporada, né? Palmeiras que depois do empate com o Corinthians ontem, caiu para a 3ª colocação aí do Campeonato Brasileiro, perdeu a vice-liderança. Vale lembrar, né? Tá 2 jogos abaixo do Cruzeiro, tem um jogo a menos também que o líder Flamengo, mas claro que é uma temporada aí que o Palmeiras também tem um outro desafio, que é a Libertadores, as quartas de final contra o River. E a expectativa é sim de que Andréas Pereira esteja à disposição para esse jogo. Ontem, inclusive, logo depois do clássico, o técnico Abel Ferreira falou que ele não precisava nem comentar sobre o jogador, porque é um tipo de jogador que qualquer técnico quer ter à disposição. Então há a expectativa sim de que o Andréas Pereira possa fazer a estreia, quem sabe contra o Internacional, que é o próximo jogo do Palmeiras, dia 13 de setembro, aqui em São Paulo, ou contra o River Plate, o primeiro jogo, o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Como eu disse, Andréas chega aí nesse elenco estrelado, que nessa temporada já teve muitos reforços, e reforços aí de grande nome, né? Paulinho, que veio no fim do ano, Vitor Roque, que agora engatou essa sequência, e o Andréas, que vai ter tempo, porque, como a gente disse, Palmeiras está de folga, se representa na quinta-feira, e aí só treinamentos antes desses jogos contra o Inter e contra o River, Joana. Vai ser importante também. E mais o reforço, então, sendo agregado, Palmeiras cada vez mais forte para essa temporada. Obrigada, Gabi, bom trabalho para... A parte do derby na temporada foi vencido pelo Corinthians.
mas que jogou melhor, que finalizou mais, que teve mais chance. O Abel ontem estava lá reclamando da sorte. Mas a sorte e o futebol, esse ano, foram do Corinthians. O Palmeiras tentava ontem amenizar um pouco as derrotas no Paulista e na Copa do Brasil. A eliminação na Copa do Brasil e a derrota no Campeonato Paulista. Não conseguiu. Então, no final das contas, adianta jogar melhor? Adianta ter mais finalizações, ter mais volume de jogo? Não adiantou porque não ganhou o jogo e não conseguiu amenizar. Então, termina o ano com o Corinthians, nesse duelo particular, melhor que o Palmeiras. E o Palmeiras tem uma liderança a disputar, né? O Palmeiras está disputando o título, na medida em que o Flamengo... O Palmeiras pode ser campeão brasileiro da Libertadores ainda. Na medida em que o Flamengo não ganhou do Grêmio, era uma oportunidade contra um adversário esfacelado, porque o Corinthians estava esfacelado, né? Estava com um volante de lateral, estava com nenhum volante mais para botar em campo, estava com 6 desfalques até o fim do jogo, estava desfalcado nas 2 laterais. Então, acho que o Dorival tem razão nesse sentido. Foi um jogo de resistência. E assim, eu concordo com a leitura. Acho que o Palmeiras foi muito superior ao Corinthians no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória tranquila ali. Na segunda etapa, acho que tem as melhores chances, mas já não produz tanto. Acho que o Palmeiras até sente o gol sofrido mais uma vez na bola aérea, né? Engraçado, porque o histórico recente do time do Abel era sempre aquele gol de escanteio, com o Murilo, com o Gustavo Gomes, nos derbys. Teve derby que fez 2 ou 3. E agora a situação se invertendo. Mas o sentimento de frustração para o palmeirense é muito grande, porque... Tem a questão do histórico do ano, que acaba sendo negativo. Só que, assim, eu não acho que também isso pode ser tão pautado pro lado do Palmeiras, que hoje a gente estava falando. O time tem chance de lutar ainda pela conquista da Libertadores e do Brasileiro. Se ganha um dos dois ou os dois, essa história do derby fica em segundo plano. Mas está marcado. Mas está marcado, lógico. Mas é muito mais... O Abel tem falado isso. É muito mais importante ganhar um título do que ganhar o Clássico. Agora fica, porque não tem mais derby. Mas, por exemplo, o Paulista. Tinha torcedor que estava pesando mais uma eliminação para o rival do que um possível título no final do ano. Mas já passou. Mas ontem, pensando no Campeonato Brasileiro, são 2 pontos que o Palmeiras deixa de ganhar que poderiam ter colocá-lo matematicamente na liderança naquela questão dos pontos perdidos. Sim, exato. É isso. Então, por isso que mas por isso que a gente está falando de um Palmeiras que lamenta o volume e jogar melhor. Brasileiro. Mas agora morre hoje, na segunda-feira, aniversário do Corinthians. Morre hoje. No caso do Paulista, por exemplo, Paulista tinha perdido o Paulista. Aí ficou aquela bomba relógio ali. Na hora que perde a Copa do Brasil, aí lembra do Paulista. Aí carrega. Agora não tem mais o que carregar. Acabou esse negócio de derby. Que eu digo, acabou, mas acabou mal. É incômodo para o torcedor do Palmeiras. Lógico que ainda mais por tudo que representa, o dado que você trouxe também, Só que assim, ele não pode ser um negócio de vir e começar a pesar a cabeça de um time que se encontrou com essa formação com 2 atacantes, que tem boas perspectivas. Então não dá pra... Assim, lógico que é incômodo, o torcedor do Corinthians vai tirar um sarro pelo ano e tudo mais do Clássico, mas não é o tipo de situação que afeta o trabalho do Palmeiras, que você... Que jogou melhor, né? Que jogou melhor. Só que faltou... Pode terminar. Eu só ia pontuar que assim, o que pesa muito também... É justamente porque, até a gente falava antes na sexta-feira, antes do jogo, esse, para mim, era o mais desnivelado do Clássico no ano. O professor lembrou muito bem as ausências. O Corinthians, como ele vence o Vasco, explorando os laterais, a ausência dos seus principais jogadores. Aí, nesse plano, ele não tem nenhum dos 2 laterais. O Angileri fez um trabalho defensivo importante, mas ele não entrega a mesma coisa ofensivamente que o Bidu, que está num grande momento. Mateuzinho e Charles, a comparação fica ainda mais defasada. Ok, o Memphis voltou como titular, mas ainda sem o Yuri. Era um Corinthians muito desfalcado. A questão da semana de treino que o Palmeiras teve toda para preparar, não acho que é desculpa do Dorival, de fato, teve um jogo de muito desgaste, muita intensidade contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Aí você volta... Então, assim, de todos os derbys do ano, esse era que o Palmeiras era o mais favorito para ganhar. E ele não ganhou. Mas era o de menos peso. Era o de menos peso, Copa do Brasil e Paulista, que valia título. Acho que ele não tem... Pro Corinthians, por exemplo, assim, tava quase esvaziado. Talvez o de menos peso tenha sido do primeiro turno, que ainda não tinha desclassificação de Copa do Brasil, de Corinthians e Palmeiras. Era um jogo ali de começo de campeonato. E que foi o único que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou o jogo do primeiro turno. A única vitória nesse contexto de decisão, E isso que era ruim ficou pior no jogo, quando o Corinthians perde o Ranieri. Ainda com o jogo a se disputar. Eu achei que o Palmeiras, ontem,
teve tanto jogo na mão quanto teve, por exemplo, no jogo de ida da Copa do Brasil. É claro, o Corinthians vence o jogo, naquele gol do Memphis. Vocês podem me ajudar aí na cronologia. É que é tanto jogo que a gente não sabe com o outro. Mas, cara, o Palmeiras teve Não, desculpa, foi 1-1 o jogo, né? Não, na ida Memphis 1-0. Desculpa, o Corinthians teve o pênalti desperdiçado pelo Yuri naquela oportunidade. Mas, assim, o Palmeiras teve chance, faz o gol que é anulado. Exato. Na minha opinião, joga melhor que o Corinthians, mas acaba perdendo o jogo por 1-0. É o que o Eugênio tá falando. Né? Volume, não sei o quê, e perde o jogo. Tudo bem. Mas ontem... E aí o Piquerez toca a bola pra dentro. De novo. O torcedor do Corinthians não viu um Palmeiras acuando o Corinthians em Itaquera ontem, professor? Ontem, o primeiro tempo de ontem, de todos esses jogos que a gente está falando, foi o de maior superioridade do Palmeiras. Foi superioridade, mas o Corinthians estava o Palmeiras empurrou o Corinthians, gente, na arena. Mas no segundo tempo eu não achei tanto assim. No segundo tempo acho que foi já... O jogo teve a chance mais aguda com o Maurício. Com o Palmeiras melhor. Não achei que tenha sufocado, empurrado, não. Palmeiras melhor no jogo, mas o Corinthians também ia. Corinthians... O jogo, primeiro tempo acabou 1-1 e o Corinthians não teve nenhuma finalização certa. Explica aí, matemático. Oswald. Foi do mas explica, Oswald Souza. Não, olha só, não é certa, mas passou perto. O cruzamento que a gente viu agora, que foi na linha de fundo, por muito pouco não vira gol também. O pior de tudo, do ponto de vista do Corinthians, era como o Palmeiras entrava com facilidade, o Corinthians não achava os jogadores do Palmeiras dentro da sua área de defesa. No jogo de ida da Copa do Brasil foi assim. Também. Mas ontem, acho que por mais tempo no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo, eu senti o Flaco um pouco afastado do Vitor Roque. Ele passou a jogar um pouco mais da direita pro meio, mas sem estar junto ali. E os dois funcionam juntos, um próximo do outro. Como a gente viu agora há pouco, teve uma tabela no primeiro tempo ali que acabou que o Hugo foi muito bem, tirou a bola do pé do Vitor Roque, mas os dois, a magia, a química deles tem funcionado na faixa central de campo, um perto do outro. E essa defesa do Hugo pega duas bolas que são fundamentais para o resultado. Espetacular, né? Identificação. Isso não era o pé bom do Maurício. E não só pelo lance do gol, também achei a atuação do Gustavo Henrique muito boa. Muito sólida, mais uma. Tá num grande momento. O Brino, inclusive, André Ramalho, que não fez bom jogo. E o que precisa do Garro, esse time do Corinthians, hein? E o Flaco tem uma bola no segundo tempo que ele coloca no meio das pernas do Henrique, que é sensacional. Mas aí ele jogando quase como um ponta-direita ali naquela jogada. Sabe qual é o problema desse empate? Lá em dezembro, o Flamengo com 85 e o Palmeiras com 83 pontos. Esse é o tipo de coisa. Mas o Flamengo também tem 2 pontos que deixou para o Grêmio. O Flamengo ontem também deixou 2 pontos. E até um detalhe desse domínio que você falou. E era um jogo que ele foi muito mais dominante do que o Palmeiras foi contra o Corinthians. E até desse domínio que você falou, Suma, do Palmeiras no primeiro tempo, que me chamou muita atenção, é como o encaixe de marcação não deu certo muitas vezes para o Corinthians. O Felipe Anderson muitas vezes transitava conseguia criar, fez um bom jogo, na minha opinião, o Felipe Anderson. O Lucas Evangelista, ele teve muita liberdade para editar todas as ações dentro do campo do Corinthians. Então, assim, o Corinthians teve muita dificuldade, mas assim, aí eu não quero ficar apontando também o dedo e falar, porque os problemas eram muito grandes. O Corinthians estava com muitas limitações para pensar em outro tipo de jogo. Então, acho que o empate é muito mais valorizado pelo Corinthians. Em termos de classificação, não é nem tão bom assim, né? Porque você está 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Mas tem que encarar a realidade desse desnivelamento, do Palmeiras vir uma semana livre, o Corinthians não, com todos os desfalques, os momentos diferentes, o Palmeiras se encontrando com essa formação da dupla de ataque. Então, acho que o saldo acaba sendo muito positivo. É difícil. E vou trazer aqui agora uma análise do GE desse empate do Palmeiras contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Abre aspas, Palmeiras deixa a desejar em derby e perde a melhor chance de colar na liderança. Verdão faz jogo seguro em Itaquera, mas falta de ímpeto para matar o jogo faz o time desperdiçar 2 pontos. O Palmeiras deixou a desejar mais uma vez em um duelo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão tinha a chance de se despedir dos derbys em 2025, deixando para trás as decepções dos últimos clássicos, mas não conseguiu. O empate em 1-1 terminou com gosto amargo de um time que se complicou nos próprios erros e não demonstrou poder de reação após sofrer um gol contra e pouco conseguir fazer com a bola nos pés. O Corinthians entrou em campo com inúmeros desfalques importantes, como os laterais reservas e sem Carídio e Yuri Alberto lesionados.
Nem essas baixas foram capazes de fazer um Palmeiras completo superar o seu rival. A perda dos 2 pontos em Itaquera custou caro. O Verdão poderia sair da casa corintiana com 2 pontos de distância para o Flamengo e um jogo a menos. Na classificação dos pontos perdidos, o Palmeiras estaria em vantagem. Foi a melhor oportunidade que a equipe de Abel teve em muito tempo de diminuir a diferença na ponta. E por conta disso, o resultado do derby é mais indigesto. A lição que fica mais uma vez é que em jogos grandes é necessário esse Palmeiras ter mais ímpeto e não deixar as oportunidades que aparecem serem desperdiçadas. Enfim, essa foi uma boa análise aí do GE.com desse empate do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. E agora o Palmeiras só retorna a jogar daqui 15 dias, né? Já que no próximo final de semana teremos essa data FIFA. E aí aquele período que o Palmeiras vai ter de treinamento, que teoricamente quanto mais o Palmeiras treina, pior o time fica. É melhor quando joga quarta e domingo, que parece que o time fica mais concentrado. Mas enfim, essas são as informações aí do GE. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!